Título da minha palavra, que a Carol até comentou aqui, é: e se a próxima geração não permanecer na igreja? Vocês já pararam para pensar? Eu queria que você refletisse sobre isso. O que será da nossa igreja, das igrejas, que não tem a próxima geração dentro dela? Essa igreja há uma grande chance de se fechar. Há uma grande chance dela deixar de existir. Eu sou fruto de uma igreja, da nossa igreja, que investiu em mim enquanto eu era adolescente. Com 15 para 16 anos eu vim parar aqui, entreguei minha vida para Jesus e essa igreja ela me adotou como filho. E muitas pessoas me abraçaram e me trouxeram aqui. E se hoje eu estou aqui é porque pessoas acreditaram em mim. E é exatamente esse é o que nós queremos falar hoje sobre o reino imparável, a visão da nossa igreja para este ano. E quando saiu o tema, eu fiquei pensando, como que nós vamos ter um reino imparável? Nós só vamos ter um reino imparável quando nós aprendemos a discipular bem todo mundo, a cuidar bem de todo mundo. E nós estamos num contexto de falar sobre jovens e adolescentes. Se você tem, então, de 0 a 135 anos, você é um jovem, um adolescente, então essa palavra é para você. Mas nós precisamos focar isso, nós precisamos focar em discipular as pessoas. E o bloco que nós estamos falando é de geração em geração, de geração para geração. A importância de olhar da geração mais velha em discipular a geração mais nova. Hoje se nós não tivermos esse olhar, nós não vamos ter um futuro muito legal. Quando eu estava estudando essa palavra, grandes palcos, grandes lugares que foram palcos de avivamentos, onde a presença de Deus estava, tem se tornado bibliotecas, se tornaram baladas, se tornaram diversas outras coisas, mas não permaneceram como igreja. Isso simplesmente pelo fato porque nós não lideramos e não pensamos na próxima geração. Então, você que é mais novo, talvez você vai falar, Yamada, essa palavra não é para mim, é para você sim. Porque como a Carol trouxe os dados aqui, depois de você já existe uma próxima geração, que é a geração dos betas. E se você não aprender a ser um bom discípulo, você não vai ser um bom discipulador para cuidar das minhas filhas, por exemplo. Então essa palavra é para todos. E por que isso tem surgido muito no nosso coração? Esses tempos atrás, eu peguei uma passageira, fui fazer uma viagem para ela, e a passageira ela entrou falando assim, não, porque eu estou indo na minha igreja, era uma senhora, eu estou indo no culto, aí eu falei assim, legal. Eu falei, como é que é os jovens da sua igreja, né? Um líder de jovem vai perguntar, como é que é os jovens dessa igreja? Ela falou, na minha igreja não tem jovem. Ela falou, eu tenho um filho de 23 anos e ele não quer ficar na igreja porque só tem gente velha. Ela falou exatamente isso. E eu falei assim, poxa vida, mas vocês não têm nenhuma estratégia, nenhum plano, vocês não fazem nada. Olha a palavra que ela utilizou. O meu pastor, ele não tem paciência e não gosta de andar com os jovens. Qual é o cenário dessa igreja? Ela vai morrer. E se nós não tivermos esse olhar de falar assim, eu amo andar com os jovens, por mais difícil que seja, por mais paciência que eu tenho que ter, se eu não tiver esse olhar, a nossa igreja vai fechar. E aí uma outra coisa que me espantou muito, há um tempo atrás, eu não lembro quem foi, eu estava ali atrás, estava falando num grupo, eu virei nessa roda e falei assim, você tem noção que há uma grande chance que vocês possam ser o futuro presbitério da nossa igreja? Deus me livre, eu não quero não. E aí, automaticamente veio no meu coração e falou assim, qual é o tipo de discípulos que nós estamos formando, que não quer dar continuidade no legado que é tão lindo? Nossa igreja tem mais de 30 anos. Nós não podemos deixar esse legado morrer. Mas nós precisamos ensinar a importância para a próxima geração de dar continuidade no trabalho que já tem sido feito, até Jesus voltar. E quando nós olhamos para a Bíblia ela não é um livro de nostalgia ou de uma história, é um livro que nos gera esperança e ela visa o futuro.
O que nós estamos aguardando? A volta de Cristo. Então existe um futuro para nós. Mas enquanto nós estamos aguardando o futuro, nós estamos trabalhando para que esse futuro venha. Nós precisamos entender que a Bíblia é assim, a nossa vida é assim, as empresas têm se movido, as empresas têm investido na linguagem da modernidade, e nós como igreja nós não podemos ficar em estruturas velhas. Eu sei que parece ser um pouco duro, mas é porque se a gente não mudar a nossa visão, os nossos jovens não permanecerão na igreja. Então, que você reflita um pouco sobre isso. E talvez, quando nós pensamos sobre os jovens, quando nós assumimos o ministério aqui, foi batata. Uma semana, e amada, olha, vocês estão assumindo agora, mas eu acho que vocês deveriam fazer isso, fazer aquilo, faz um culto down, faz um jeito, faz isso aqui. E todas as vezes que nós pensamos em nossos jovens, nós pensamos em coisas para eles. Uma conferência melhor, mais eventos para adolescentes. Sabe, nós precisamos modernizar a nossa igreja. A igreja agora é a parede preta. Eu vou falar para você, talvez a igreja preta já até passou do ponto, do tempo. Já é antigo, já é cringe, né? Já é velho. Porque essas gerações elas estão andando mais rápido do que a gente. A média que nós estamos estudando aqui, que a Carol trouxe, as gerações elas se mudavam a cada 25 anos. Só que hoje parece que os estudos estão sendo feitos a cada 12 anos, tem se mudado uma geração. Tudo está mais rápido. Todo mundo evolui. Nós, como igreja, precisamos evoluir. Eu não estou falando que isso aqui é errado. Para mim, isso aqui é um sonho, um telão, um louvor top. Tudo bom, iluminação. Nós vamos ter as nossas cadeiras confortáveis, isso é importante. Mas aquilo que atrai não é aquilo que transforma. O que transforma é o discipulado, é Jesus. E o discipulado, nós não somos donos de ninguém. O discipulado ele serve para apontar Cristo. E nós precisamos discipular essa geração. Uma outra coisa que também aqui, que eu anotei, essa geração, a geração Z, a geração alfa dos adolescentes para cima, não é uma geração que não anseia por Deus. É uma geração que não sabe quem é Deus. Eles almejam adorar. Eles almejam pertencer a um lugar, mas eles não conhecem a Deus porque não tem quem ensine. Não tem quem fale com eles. E é muito fácil jogar a responsabilidade para um líder de jovens. E não é uma indireta, tá, gente? Porque eu amo fazer isso aqui. Mas, às vezes, a igreja terceiriza coisas que é para todo mundo. Mateus 28, 19 e 20 fala, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina-os. É só para os jovens? É para a igreja. É a igreja que tem que discipular, é a igreja que tem que ensinar. Os nossos jovens precisam ver os mais velhos, como eles buscam a Deus, como eles fazem as coisas. Os mais velhos precisam ver como a geração pensa hoje, para que nós possamos nos adaptar à linguagem deles. Eu não estou falando da gente negociar princípios e fundamentos, eu estou falando sobre a forma de aplicar aquilo que essa geração entende mais fácil. E por que eu estou falando tudo isso? Porque toda geração está apenas uma geração de distância do esquecimento de Deus. É uma geraçãozinha assim, muito perto. Toda geração está apenas a uma geração de distanciamento e de um esquecimento de Deus. Nós vamos meditar aqui livro de Juízes, capítulo 2, nós vamos ler do 8 ao 12, diz assim, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gaás.
toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se anunciou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Qual que é o contexto aqui, quando nós lemos esse Juízes, e antes de Juízes Moisés tinha libertado o povo do Egito, estava lá no deserto, 40 anos, desobedeceu, o povo morreu, e aí se tornou uma nova geração. Levantou-se Josué como líder, ele assumiu o legado de Moisés, e ele deu continuidade, e o que o Josué fez? Ele alcançou a terra prometida, ele entrou, eu estou sendo rápido aqui, porque senão não vai dar tempo, tá? Ele alcançou, entrou na terra prometida, e o texto está dizendo aqui que ele morreu com 110 anos. Ou seja, 110 anos ele fez muitas coisas. Porém, o texto aqui, um pouco antes, está falando que enquanto Josué e os líderes eram vivos, a presença de Deus ainda estava com eles. Assim que Josué e os líderes morreram, se levantou uma nova geração que não conheciam a Deus. E quando nós lemos o conhecer a Deus, eu não estou falando de assim, eu conheço o Reinaldo. Esse conhecer, no original, é iada. Iada significa relacionamento profundo e intimidade. Ou seja, não era uma geração que não conhecia Deus, é uma geração que não tinha relacionamento e intimidade com Ele. Esse mesmo conhecia, se dá lá em Gênesis, quando fala, Adão conheceu a Eva. Ele não conheceu, eu conheço como era a Eva. Não, ele conheceu a Eva no seu íntimo. Iada, relacionamento profundo, intimidade, só para aqueles que são próximos. É uma geração aqui que sabia quem era Moisés, sabia quem era Josué, provavelmente viu os milagres, entrou na terra prometida, mas não teve relacionamento profundo com o Senhor. A Bíblia não diz sobre isso, mas o que me parece, lendo e meditando um pouco, isso é coisa minha, parece que Josué fez um grande trabalho de cumprir a missão, mas ele não fez um bom trabalho de continuar a próxima missão, que é dar o legado à próxima geração. Porque quando nós vamos, depois desse texto aqui, do capítulo 2, quem já leu o livro de Juízes sabe o caos que foi, sabe a maior loucura, se levantava juiz, se levantava reis, e nada permanecia no lugar até chegar a Samuel. Imagina uma geração e todos não sabiam o que fazer porque eles não tinham temor a Deus, porque não foram ensinados, porque eles não tinham um relacionamento profundo. Só que no livro de Deuteronômio 6 também está falando que Moisés deu a ordem, falando assim, peguem os meus mandamentos e ensinem os seus filhos, o pessoal da rua, o pessoal do bairro, ensina todo mundo. E o livro de Deuteronômio ele é um livro do futuro, porque Moisés está falando para a próxima geração. O povo já tinha morrido da geração dele, mas ele estava preparando o povo da próxima geração. Oi, eu estou te ensinando porque existe algo maior. Essa geração é a geração que sabe os louvores, conhece as canções, conhecem tudo muito rápido. Talvez eu esteja falando aqui, alguém está ali no chat GPT agora falando, deixa eu ver se o Amado está falando a verdade. Agora. Essa geração não é uma geração que não tem informação. Ao contrário, eles têm excesso de informações. E por terem excesso de informações, eles não têm destino, eles têm dúvidas. Eles não têm propósito, porque hoje está tão fácil que você tem que comprar um curso para ver o curso que você tem que fazer. Ou eu estou falando besteira? Ou não é tudo muito rápido? Eles estão aqui, ó. É a geração que anda assim na rua. Não é verdade? Vocês já viram a geração 6-7? Quanto de aura eu estou formando aqui? Ó? É muito rápido. Muda muito rápido as coisas. Parece estranho. Mas olha só, nós temos a oportunidade de pegar isso aqui que eles vivem e falar assim, cara, você sabia que Jesus também era assim? E aí você traz para a linguagem dele. Você traz para o ambiente que eles vivem. É chato, às vezes, ouvir alguém mais velho. O adolescente não tem paciência. No fundo, eles estão pensando assim, minha amada não sabe de nada, eu sei de tudo aqui, eu já pesquisei. E eu queria trabalhar
3 pontos de como nós possamos discipular essa nova geração. Como nós possamos entender a forma de agir. Eu não estou falando sobre estratégias, tá? Eu estou falando sobre mesa, sobre discipulado, sobre estar próximo. Eu acho muito legal quando eu vejo os mais velhos, sei lá, num churrasco com os mais novos, comendo um hambúrguer, gastando tempo. E eu queria que você entendesse, que são os mais velhos, que toda geração, a próxima geração, ela é melhor que a geração anterior. É difícil aceitar isso. Porque o que mais a gente ouve falar assim, no meu tempo era assim, ai, como era bom. Hoje é melhor. Ai, eu gostava de andar de ônibus sem ar-condicionado. Hoje o ônibus já é com ar-condicionado, já é melhor. Para aqueles que andam de ônibus, claro, né? Mas nós precisamos entender os tempos e aplicar sobre a vida dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E o primeiro ponto que eu queria falar aqui é o futuro à mesa. Não vai dar tempo aqui, mas eu vou ler, onde eu vou me basear, está em Samuel, 1 Samuel 16, de 1 a 13, está falando de que Deus tinha se entristecido e já não queria mais o rei Saul como rei, e ele fala para Davi, Davi, até quando você vai aceitar, você vai defender Saul? Vá à casa de Jessé e unja um dos seus filhos a rei. E aí Davi, com o sentimento, fala assim, mas Senhor, se eu for e Saul descobrir, ele vai me matar. E aí Deus fala assim, porque toda direção que Deus dá, Deus já dá estratégia também. E ele fala assim para Samuel, fala que você vai levantar um altar, fala que você vai queimar incenso lá, que você vai levantar um altar de adoração junto com a família dele lá. Essa é a estratégia, para que nós possamos entrar em ambientes. E aí, Samuel chega na cidade, encontra os filhos de Jessé, manda eles se santificarem, e aí começa, eu imagino, porque o profeta aparecia, eu imagino o banquete que eles queriam fazer. Eu imaginava a forma de honra que eles tinham. Um outro detalhe, essa é uma geração que também tem um pouco de dificuldade de honrar os mais velhos de liderança. Simplesmente por quê? Porque eles não querem a sua autoridade, eles querem aquilo que você pode fornecer como conhecimento. Ou ajuda no destino. Não é uma crítica, é só um alerta para que, às vezes, se você vê alguém mais novo, ele não está te maltratando. É o jeito dele. Tá? E ele precisa ser ensinado. Então, uma geração que tem dificuldade de permanecer no emprego. Ah, o meu chefe falou assim comigo, não vou mais. Não é? Ah, por que saiu do emprego? Porque o meu chefe mandou eu lavar o banheiro e você tinha que varrer. Ah, eu não vou lavar o banheiro. Nós temos que ter paciência e ensinar. Fugir do ponto aqui. E aí, desculpa. E aí Samuel chega na casa de Jessé. E o primeiro ponto dentro dessa história que eu queria trazer é que Samuel precisou romper com o passado. Romper com o passado é entender em que tempo nós estamos vivendo. Aquilo que dava certo, provavelmente, pode ser que não vai dar certo nos dias de hoje. Aquilo que talvez deu certo na sua geração, aquilo que cativava os jovens a estar lotando as igrejas, não é a estratégia a ser aplicada hoje, porque nós precisamos romper com aquilo que é do passado, aquilo que eu sempre estou falando. Ah, lá no meu tempo, na minha época era assim. Cara, legal, muito bom. O seu passado é incrível, mas o futuro é melhor. Essa geração é melhor. Então nós precisamos mudar os nossos óculos, as nossas visões espirituais e enxergar potenciais sobre a vida deles. Por que eu estou falando isso? Porque quando Samuel ele chega na casa de Jessé, se não é Deus agindo, ele ia ungir Eliabe. Quem era Eliabe? Provavelmente o filho mais velho de Jessé. Ele devia ser mais alto, ele devia ser forte, porque o Saul era assim, era um guerreiro. Os guerreiros eram poderosos. E a ótica, o óculos de Samuel ainda estava preso à visão do passado, porque ele estava enxergando Eliabe como Saul. Fala assim, eu vou ungir Eliabe, porque olha, ele tem a estrutura, ele é forte, ele parece ser um guerreiro.
Às vezes nós estamos olhando para os jovens dentro da nossa igreja aqui, com um olhar falando assim, eu vou chamar fulano de tal porque ele fala bem, porque ele é assim, porque ele é assado, porque é assim, mas não é o coração de liderança. Às vezes ele só tem um grande potencial. Eu tenho falado para a Carol, eu não quero pessoas caminhando comigo por aquilo que elas podem fazer, mas aquilo que elas estão disponíveis a aceitar dentro de um discipulado em mesa. O que mais a gente tem, o que eu tenho visto quando eu converso com pessoas novas que chegam aqui na igreja, elas se oferecem com um currículo. Olha, era de tal igreja, e eu sei fazer isso, fazer aquilo, aquilo assado. Querido, muito bom, mas será que você quer caminhar comigo sem fazer nada, por enquanto? Será que você é capaz de abrir mão desse seu currículo e só sentar e ouvir? Ou será que você é capaz de você não ministrar, ficar um tempo sem tocar aqui, para que você seja discipulado no seu íntimo, para que assim a pressão venha sobre você e você rompa mais ainda? Porque senão nós vamos ter pessoas aqui que são ativistas, elas só querem fazer, com muitos machucados, com estruturas de guerreiro, mas não têm a capacidade de liderar um povo. Eu, quando entrei na igreja, eu demorei de 2 a 3 anos para ministrar no louvor. Já sabia tocar, já sabia cantar, demorei 3 anos, eu nunca entendi isso. Ficava, porque quando vai chegar a minha vez, Deus, até que chegou a oportunidade, mas também o tempo já virou. Eu sinto que eu amo isso aqui, amo fazer, mas aquilo que Deus tem me chamado para fazer hoje é mais importante do que isso. Porque é futuro, é bastão, é legado. Então nós precisamos, como a geração mais velha, romper com o passado. O seu óculos hoje não é um óculos que só enxerga o passado. O seu óculos não é aquele óculos que você colocava aquele negocinho e via foto antiga, sabe? Não é. O seu óculos agora é o smartphone mirando para a próxima geração. Quem é que eu vou discipular? Quem eu vou cuidar? Quem é que eu vou trazer para perto de mim? Um outro ponto aqui, de romper com o passado, que eu estou falando, é que nós precisamos entender que a próxima geração ela tem que partir do nosso teto. Porque fundamentos, base, princípios, em nós já estão enraizados. O nosso papel é que esses fundamentos, esses alicerces, eles continuem sendo estruturas para que eles possam construir sobre as nossas estruturas. E nós precisamos ensinar da importância do alicerce e da importância dos fundamentos. E aí quando você olha para uma construção, o pastor está falando assim, um corte de cabelo é um saco de cimento. Porque o pastor vai construir. E quando ele for construir, ele não vai trazer materiais do passado. Ele vai trazer do moderno. Talvez tenha até uma Alexia. Alexia, liga a hidromassagem aqui do meu sítio aqui. Amém, pastor. Declara amém. Não é isso? Quando eu falo que a próxima geração tem que partir do nosso teto, é que aquilo que nós passamos, aquilo que nós construímos, eles não têm que passar, eles têm que ser ensinados a visão do futuro, falar assim, ei, isso aqui não te pertence, isso aqui não cabe a você, é daqui para frente. E nós precisamos entender que a próxima construção vai ser tudo mais moderno, um novo linguajar, uma nova cor, um novo jeito de andar. É novo. Mas se nós ficarmos presos a isso, nós vamos se tornar religiosos. Essa é a geração que não se importa se está de boné, se está de shorts, se está tatuado, se está com brinco, se está... Eles não se importam com isso. E eu não estou falando que eu aceito, tá? Só estou dizendo que é a geração. E a gente quer, às vezes, tratar da forma que nós fomos tratados, a próxima geração. E a forma que nós vamos tratar essa próxima geração é a forma que vamos dizer se eles vão permanecer ou não. Faz sentido? Vocês estão comigo?
Um outro ponto aqui, Jessé precisou trazer Davi à mesa. Todos os filhos vieram a Samuel, e aí o que acontece? Samuel fala esse não, Deus fala esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Fala para Samuel, Samuel, você está vendo a aparência, mas eu quero que você enxergue o coração do próximo. Davi tinha um coração segundo a Deus. Imagina como é que Davi era, desse tamanho, mas coração gigantesco. E aí Samuel vira para Jessé e fala assim, você tem mais filho? E aí Jessé fala assim, tem. Ele está no campo cuidando das ovelhas. E aí, olha só, isso para mim é incrível. Samuel fala, nós não vamos sentar à mesa para sacrificar nada enquanto o futuro não estiver à mesa. Às vezes nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo. Às vezes nós precisamos não ter acampamentos. Às vezes nós vamos ter que não ter conferências, não ter nada. Só para vir sentar aqui e comer uma pizza. Porque vai ser mais importante. Samuel falou, nós não vamos fazer nada. Ele parou o culto. Parou. Sabe por quê? Porque a gente que é mais velho é muito bom em querer falar da futura geração, do próximo, a assumir as coisas, mas não trazer ele à mesa. Será que quando você está falando do futuro da próxima geração, quando o pastor de 15 anos que vai assumir a igreja está à mesa? Isso é muito forte. Sabe quando eu estava aqui olhando para os jovens, ministrando aqui, trabalhando, se você olhar para trás, tem uma equipe de jovens trabalhando, filmando. Desculpa. Estão falando. Tem uma equipe, mas até chegar a esse ponto, até eles estarem prontos para estar fazendo o que eles estão fazendo, nós gastamos muitas mesas. Diversas vezes nós estávamos até em restaurantes, comendo esfirra, fazendo nada com eles, com minhas filhas no colo, no frio, mas nós estávamos juntos, e se hoje eles fazem o que fazem, é porque nós gastamos tempos em discipulado. E aqueles que não quiseram permanecer, eles não fazem parte. E nós precisamos trazer esses que não permaneceram. E não é fácil caminhar com quem a gente às vezes tem uma certa dificuldade. Um outro ponto aqui é que quando Samuel trouxe o Davi à mesa e ele ungiu, Davi não assumiu o trono imediato, demorou-se 15 anos mais ou menos. Davi tinha idade de 15 anos quando ele foi ungido rei, mais ou menos, se eu não estou falando isso. E aí ele assume o trono com 30. E a palavra de Deus diz, e alguns estudos falam que quando Samuel ele assume o trono, Israel evolui 150 anos à frente do seu tempo. Porque eles tinham dificuldades, por exemplo, com o armamento, quando era Saul. Mas quando Davi ele assume o trono, Israel cresce economicamente, em estrutura, em poder. Às vezes nós queremos acelerar processos aqui, para que nós tenhamos a casa cheia. Mas mesmo tendo casa cheia, se nós não discipularmos, esses jovens vão embora e nós não vamos saber quem são. E às vezes o futuro de um acelero para o crescimento da nossa igreja está apenas em investir nos jovens. Igual Samuel fez com Davi. Amém? Eu vou correr agora, tá? Desculpa. O segundo ponto é direcionar e cuidar. Joquebede e Moisés. Joquebede, para quem não sabe, quando Moisés nasceu, o faraó queria matar todos os primogênitos e ela esconde Moisés durante 3 meses. Joquebede não fez o que Moisés precisava, mas fez tudo o que podia. Ela não podia evitar que Moisés vivesse no sistema. Ela não podia, mas ela protegeu o máximo que ela pôde. Mas
o que nós precisamos entender é que chegará um tempo em que nós não vamos conseguir mais proteger os nossos jovens, os nossos adolescentes dentro da nossa casa, seja aqui na igreja. Nós vamos precisar soltar eles no rio de Deus. Joquebede, ela coloca Moisés num cesto e solta no rio. Senhor, está nas tuas mãos agora. Meu jovem está entrando na faculdade. Meu jovem está entrando no emprego. Senhor, está nas tuas mãos. Eu confio, eu preparei o cestinho para colocar ele. Eu discipulei bem. Moisés, ele teve o cuidado de Joquebede não por aquilo que ele precisava, mas por aquilo que ela podia fazer. Até onde nós podemos fazer é onde a gente vai. Vai chegar um tempo que você vai precisar soltar o seu jovem, o seu filho no rio. E confiar. E aí entra um papel da igreja muito importante. Porque a palavra de Deus diz que Miriam acompanhava onde ia o cestinho. Não é? Está lá acompanhando. Até que a filha de Faraó acha Moisés, e aí Miriam, muito esperta, fala assim: ei, você não quer que eu chame uma das servas para dar de amamentar este bebê? Aí ela traz a própria mãe. Às vezes nós estamos segurando o máximo que a gente pode, mas nós não vamos poder evitar que um dia eles vão viver no sistema de hoje. Um sistema que é difícil. Está tudo polarizado, está tudo muito... qualquer um explode. Qualquer um raiva do divertidamente, sabe? E nós, como igreja, nós precisamos ser esses irmãos mais velhos, observar, acompanhar, instruir, traz de volta, mas vamos confiar no rio de Deus. Um outro ponto que Joquebede fez que eu anotei aqui, quem ama não julga, mas tem um olhar de amor. Quem só comenta, não transforma. Talvez você já... Eu vou falar porque eu já falei, essa geração não tem como não. A geração Nutella, a geração mimimi, a geração que não tem compromisso, a geração assim, a geração assado, a geração... Joquebede, ela podia estar reclamando, Faraó vai matar meu filho, eu não consigo mais esconder, mais isso, mais aquilo. Não, a palavra de Deus diz que ela pega o cesto, ela apronta tudo, ela faz o que pode, ela traz para perto e solta. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas o amor que nós temos que ter pela nossa próxima geração não é um amor de crítica, é um amor que nós precisamos ter a atitude de fazer coisas para eles. Nós precisamos amar, nós precisamos constranger em amor. Essa é uma geração que é órfãos de pais vivos. A geração em que os pais chegam e falam, não, estou no meu celular aqui, estou no meu TikTok. Não posso, estou trabalhando, não vou tirar atenção. É a geração que tem os pais em casa, mas não tem a atenção dos pais. Filho, toma esse iPad aqui, ele não quer um iPad, ele quer o seu abraço. Filho, toma esse videogame aqui. Poxa, pai, muito legal, mas joga comigo. Filho, eu não tenho tempo para jogar com você. Para que serviu o videogame? E aí, nós vamos construindo muros dentro da nossa própria casa. Construindo distanciamento entre família. E a vinda de Jesus é o coração dos filhos se convertendo aos pais e dos pais aos filhos. E quanto mais a gente olha para o contexto que nós estamos vivendo, as famílias têm se distanciado. Família é a base de tudo, é importante. Nós precisamos amar os nossos filhos. E talvez você está aqui, e amado, meu pai e minha mãe não estão na igreja. Eu sou filho de pai e mãe que não esteve na igreja. Mas aqui tem liderança que te ama, que se importa com você. Se o seu pai não é referência, aqui tem homens de Deus que são referência. Aprenda a confiar nos homens da nossa geração aqui dessa casa. Da casa de vocês, da igreja de vocês. Aprenda. Deixa ser constrangido pelo amor. Principalmente o amor de Cristo. Um outro ponto é pertencimento, é a chave. Sabe, Moisés é achado pela filha do rei, certo? E aí quando ele volta para o colo da mãe, você sabe o que eu fiquei imaginando? Joquebede amamentando Moisés,
passando a mão no cabelo, falando assim: filho, você vai viver num mundo que não te pertence. Você vai entrar num sistema que vão mudar o seu nome, vão te trazer apelidos. Você vai sofrer perseguição porque você é adotado. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu, como sua mãe, estou dizendo que você tem um lugar de pertencimento. Você tem um lugar onde você pode descansar o seu coração. Você tem um lugar onde você pode vir aqui rasgar a sua vida. Porque no meu colo é o seu lugar. Eu fiquei imaginando isso. Porque Moisés vira da família de Faraó. E quando ele volta, ele retorna na história, o que acontece? Ele se torna o libertador do povo da escravidão. Mas porque a família, os líderes, os irmãos, ajudaram ele com destino e propósito. Essa geração precisa de um lugar de pertencimento. Será que você está disposto a gerar esse lugar de pertencimento? Será que nós estamos dispostos a adotar um filho aqui e falar assim: você vai para a faculdade, você vai trabalhar, mas o seu lugar é o reino de Deus, é o céu. Você pertence à Paz Church. Você pertence à comunidade de Louveira. Você pertence à Paz Church Paraisópolis, à Paz Church em Bugaçu. Você pertence não sei, cada um tem seu sobrenome. Eu falo para minhas filhas, vocês pertencem à família Murata. Este é o seu lugar. Aqui você tem um pai, você tem uma mãe que te dá destino e que vai orientar você até o fim. Homens, quando a palavra de Deus diz que Cristo mandou nós amarmos a igreja, as nossas esposas, como Cristo amou a igreja, a nossa responsabilidade como sacerdote é levar a nossa família para o céu. É muito mais além do que dar a vida. Dar a vida é fácil. O difícil é ser sacerdote e conduzir como liderança a nossa casa para o céu. O que adianta você dar sua vida, morrer pela sua esposa e sua família não for salva? Porque a sua responsabilidade como homem não foi exercida. Isso não estava nem aqui, desculpa. E eu queria fazer algo aqui, eu tinha mais um ponto aqui, mas não me permitiram um tempo. Mas eu queria chamar o ministério de louvor aqui, por favor. Enquanto eles sobem aqui, o terceiro ponto é o discipulado ensinando. Jesus, antes de ele começar o seu ministério, ele escolhe 12. Antes de ele começar a fazer qualquer coisa, ele escolhe quem é o que vai assumir o legado dele. Antes de começar qualquer coisa, Jesus escolhe aqueles que serão os sucessores. Jesus já tinha a visão do futuro. E aí como é que é a forma que Jesus ensina, discipulando esses discípulos? Tudo que ele ia fazer, ele era intencional com os discípulos. Ele fala: vem ver, vamos ali fazer um milagre ali comigo. Vamos aqui comigo, fazer isso aqui. Aí quando ele fazia as coisas para multidões, no particular ele falava assim: ei, o que o povo está falando quem eu sou? E quem vocês acham que eu sou? Ele fazia perguntas no particular diferente do que ele fazia para a multidão. Jesus veio para todos, mas ele discipulou 12 para dar continuidade na igreja, no legado. Nós precisamos fazer conferências, precisamos fazer acampamento, fazer coisas grandes, mas nós precisamos trazer aqueles que são mais próximos para perto, para dar continuidade. E o que mais me chamou a atenção quando eu estava estudando é quando Jesus manda lavar os pés. Ele manda lavar os pés, não, ele lava os pés dos discípulos. Primeiro ele mostra como se faz, como se serve, e aí depois ele fala assim: eu fiz isso para que vocês aprendam, para que vocês deem continuidade a servir, lavando os pés uns dos outros. Nós precisamos trazer para perto os nossos jovens e ensiná-los, não só por voz, mas fazendo. Essa é uma geração que quer te ver fazendo as coisas também. E para fechar, nós não precisamos fazer coisas para eles, nós precisamos fazer coisas com eles. Tragam eles para fazer as coisas juntos, tragam eles para fazer os milagres juntos,
Tragam eles para ficar dobrando o caixa até 2 horas da manhã. Tragam eles para lavar o Kids. À 1 hora da manhã nós estávamos lavando a casa do Kids aqui, os adolescentes. Tá fazendo o quê? Tá fazendo, vamos lá ajudar a Raquel a lavar o Kids. Lavamos a casa ali. Limpamos. Isso ensina, isso discipula, isso treina para dar continuidade. Eu tenho certeza que esses que estavam lavando a casa vão falar assim, um dia um gordinho japonês falou assim, vamos lavar a casa. E aí eu falei, vamos servir, vamos lá, vamos fazer, porque eu aprendi assim, assado. Os discípulos lavaram os pés porque aprendeu com Jesus, os discípulos serviram porque aprendeu com Jesus. Amém? E eu queria fazer algo profético aqui. Porque o que mais eu tenho visto é a geração